Estamos de volta para mais um Lendo Textos sobre Teoria de Cinema. No caso, hoje só lendo textos mesmo, que esse texto não é um texto de cinema. Mas hoje eu vou ler o texto Das Unheimlich, ou O Infamiliar, do Freud. O áudio tá bom, eu gostaria que vocês comentassem se o áudio tá legal. Ele pode melhorar, mas se puder manter assim, é até melhor, que também nos trabalha. Mas enfim, esse texto faz referência à Maratona David Lynch, né, que está rolando no canal e no podcast. O link está na descrição, onde eu estou comentando toda a obra do David Lynch. E quando eu conheci o David Lynch, né, a primeira vez que eu assisti um filme do David Lynch, eu também estava acompanhando um curso de cinema que era 40 filmes para entender a história da filosofia. Eu acho que esse é o título, ou algo nesse sentido. E eram áudios que estavam disponíveis na internet. Infelizmente eles não estão mais disponíveis e que faziam referências a certos filmes. Então, eu assisti o Veludo Azul, né, o primeiro filme do Lynch que eu assisti, e lá tinha um áudio, uma aula sobre esse filme. E nessa aula o professor apresentava esse texto do Freud. E eu acho bem interessante para a gente pensar a obra do Lynch, a leitura desse texto, né? Não só a obra do Lynch como um todo, mas também obras que se referem a terror, né? A algo que remete ao que é aterrorizante. Então, outras traduções desse texto seria o inquietante. Então, eu acho que é um texto bem interessante para a gente pensar histórias de terror. O que é curioso porque no último episódio do Lendo Textos sobre Cinema, Teoria de Cinema, eu li o Contra-Interpretação da Susan Sontag, né? E de alguma forma o texto da Susan Sontag é uma crítica a, digamos, quem tenta interpretar as obras a partir de elementos externos às obras, né? Mas a minha intenção aqui não é tanto pensar uma maneira de interpretar as obras do Nietzsche, mas pensar uma maneira de fruir as obras do Nietzsche, né? Pensar. Até porque a maioria dos comentadores do Nietzsche utiliza bastante de conceitos da psicanálise. E eu acho que, em alguma medida, o Nietzsche está muito ciente de alguns conceitos, né? Eu acho que até o Estrada Perdida, que inclusive eu já comentei, está na descrição, ele comenta, ele parte da ideia do filme, parte de uma ideia de psicologia, né, de desassociação de personalidade. Então o Lynch talvez estivesse bem ciente de conceitos de psicologia e psicanálise. Então eu acho que não vai atrapalhar. Mas a minha ideia é que esse é um texto legal pra gente pensar histórias de terror como um todo, assim. E, enfim, vamos lá. Eu utilizei essa edição aqui, que é a edição da editora Autêntica, né, tradução do Hernani Chaves e do Pedro Eliodoro Tavares. Talvez seja a edição mais recente do livro. Eu acho que eu acho uma edição muito boa, até porque ela é bilíngue. E além disso, tem ensaios e tem outros textos do Freud também. E além do conto, né, que o Freud analisa em algum momento do texto. Então é um texto de 1919, né? É dito textos de metapsicologia. Eu não vou adentrar em uma discussão mais profunda sobre psicologia, até porque eu não tenho essa expertise, então a minha intenção aqui é mais comentar os aspectos referentes à estética e não tanto aspectos referentes à psicanálise e psicologia. E, enfim, né, eu vou apresentar o texto, na verdade, eu não vou de fato me deter em ler trechos e tentar interpretar aqui, mas enfim, não é essa a intenção. O texto ele foi publicado em 1919, né, e ele está entre os textos sobre narcisismo, de 1914, e o Além do Princípio do Prazer, de 1920, que é outro texto bem famoso do Freud. É um texto sobre estética, né, até coloquei por interrogação, que, em alguma medida, o Freud até abre um ensaio, né, um ensaio comentando sobre essa possibilidade de pensar a estética a partir da psicanálise, ou pensar a psicanálise a partir da estética, e vice-versa. Então o texto está estruturado em três pontos, né? Problema linguístico, uma análise do conto do Homem de Areia e o papel da realidade e nas operações de retorno do recalcado. De novo, essa aqui é a estrutura do texto. Eu vou estruturar a apresentação aqui também nesses três pontos, mas a minha ideia não é focar tanto em conceitos da psicanálise, psicologia ou tentar explicar esses conceitos, etc. Mas mais pensar essa abordagem mais estética e mais referente à literatura até. Enfim, Freud, para quem não conhece, médico neurologista austríaco, fundador da psicanálise, nascido em Freiberg, Império Austro-Húngaro, revolucionou a compreensão da mente ao propor a existência do inconsciente, desenvolveu conceitos como repressão, pulsões complexos e interpretação de sonhos. E tal. Eu peguei esse negócio do chat GPT, então tanto faz. Esse é o Freud. Para quem não conhece, muito prazer.
Vamos ao texto propriamente, né? Eu vou ler trechos do texto e o que eu achar que não está muito claro e eu vou tentar dar uma interpretação. Então tá. O psicanalista apenas raramente se sente estimulado a investigações estéticas, o que de novo remete a esse ponto de que o Freud ele estava fazendo uma abordagem estética nesse sentido. E o texto do Hernani Chaves esclarece muito o que o Freud pensa sobre estética, né? Estética, para quem não sabe, seria a filosofia da arte, pode ter essa ideia, mas em alguma medida, em algum momento, isso vai mudando no decorrer do tempo. E, salvo engano, antes do Freud, a ideia de estética era muito relacionada à teoria do belo. E no caso do Freud, a gente está pensando na teoria das qualidades do nosso sentir, né? O que está mais próximo na palavra em si, estética, que vem do grego, que é ástase, né? Vem essa ideia dos sentidos. Então, Freud estava pensando em estética, quando ele está falando de estética, ele está pensando na teoria da qualidade do nosso sentir. E, enfim, já abre o texto falando que os psicanalistas raramente pensam nas investigações estéticas. Então, eu acho que a gente pode falar que esse é um texto do Freud sobre estética, né? E ele está se detendo num tema, numa palavra específica, né? O que vai estruturar esse ensaio. Algo desse domínio é o infamiliar. Esse é o ponto. Infamiliar, ele está pensando essa questão do infamiliar, que diz respeito ao aterrorizante, ao que suscita angústia e horror. E de todo modo, estamos seguros de que essa palavra nem sempre é utilizada num sentido rigoroso. Está um modo que, em geral, coincide com aquilo que angustia. Então, ele parte dessa ideia do infamiliar, do que diz respeito ao aterrorizante, do que suscita angústia e horror. E então é um texto sobre a ideia de horror, talvez. Heimlich e Heimlich. Então ele já parte para pensando no como isso tem sido discutido antes dele, né? Então, um ponto de vista da literatura médico-psicológica, Ernest Yerst, que sublinha que a sensibilidade para esse tipo de sentimento é encontrada em diferentes graus nas diferentes pessoas. Investigar, então aqui ele apresenta dois pontos de investigação, né? A partir do que esse médico psicólogo apresentava sobre essa ideia do infamiliar, essa ideia do aterrorizante, né? Então, tem duas maneiras de investigar isso, né? Primeiro, investigar o que significou durante o desenvolvimento da língua, né? O que essa palavra significava no desenvolvimento da língua, e compilar o que nos desperta esse sentimento, né? O que essas palavras estão se referindo, né? Ambos os caminhos conduzem de fato ao mesmo resultado, o de que o infamiliar é uma espécie do que é aterrorizante, que remete ao velho conhecido, a muito íntimo. Então esses dois pontos já meio que deixam bastante claro o que seria o infamiliar. É tanto o que é aterrorizante, mas ao mesmo tempo remete a um velho conhecido, ao que tem uma certa ideia de intimidade, né? O que já foi íntimo em algum sentido. Prosseguindo, o Yest, né, o médico psicólogo que ele citou anteriormente, que também estava estudando essa questão, encontra na incerteza intelectual a condição essencial para que o sentimento do infamiliar se mostre. O infamiliar seria propriamente algo que do qual sempre, por assim dizer, nada se sabe. Quanto mais uma pessoa se orienta por aquilo que se encontra à sua volta, menos é atingida pela impressão da infamiliaridade quanto às coisas ou acontecimentos. Então, que já esclarece mais o ponto sobre esse sentido de ser algo referente a uma incerteza intelectual, né? Essa condição essencial para que o sentimento de familiar se mostre, não familiar está ligado a essa ideia de certeza, o que é um ponto importante até para a gente pensar em como isso vai se estruturar dentro de uma narrativa, por exemplo. E, enfim, eu trouxe mais imagens aqui dos filmes do Lynch, né? Esse aqui é do Eraserhead, e eu acho que é uma imagem que, em alguma medida, faz referência já a essa ideia de ser algo aterrorizante, mas ao mesmo tempo íntimo, né? Nessa cena, nosso protagonista está indo visitar a família da namorada dele, que ele engravidou, e tem uma situação que é bastante aterrorizante, né? Ao mesmo tempo que é um ambiente familiar, né? Um almoço e família. Então, acho que remete bastante a essa ideia. Enfim, aí no texto o Freud ele vai apresentar em outras línguas, né? Como essa questão do familiar é posta, né? No latim, né? Que teria essa ideia de locus suspeitos, intempesta nocte, no grego xenos, né, essa ideia de estrangeiro, no inglês inconfortável, sombrio,
Uncanny. Uncanny é interessante que tem aquele conceito lá do Uncanny Valley, né? Que seria o Vale da Estranheza, se não me engano, que é quando algum robô mais humanoide ou alguma animação em CGI tenta imitar os traços humanos, mas ao mesmo tempo tem algo ali que foge e não é bastante, não fica parecendo humano de fato, né? Então o negócio fica meio estranho entre o artificial e o humano, né? Tem esse conceito do Uncanny Valley que com certeza deriva dessa ideia do aterrorizante, do infamiliar, no caso do Freud, né? Do Heimlich. Enfim, tem Casa Mal Assombrada também, no francês, inquietante, sinistro, lúgubre, espanhol, suspeitoso, de mal agüero, lúgubre, sinistro, do árabe e do hebraico equivale a demoníaco, aterrador. Então, em outras línguas, né, como essa ideia do Unheimlich está posta, né, referente a essas palavras, né. Enfim, e aí ele parte propriamente falar sobre o Heimlich, né, que um Unheimlich teria seria o infamiliar e o Heimlich seria o que é familiar, né. Até por isso essa tradução optou por infamiliar, né? Acho que outras traduções do texto estariam inquietantes, né? Acho que eu já li esse texto com o título inquietante, mas acho que a ideia mais próxima é infamiliar, até por ter uma estrutura parecida no sentido de ter essa questão do familiar e do infamiliar, Heimlich, Heimlich. Enfim, mas falando do Heimlich, pertencente à casa, né? O sentido de Heimlich, né? Pertencente à casa, não estranho, familiar, domesticado, conhecido e aconchegante, caseiro, animais domesticados, aproximados por confiança das pessoas. De todo modo, lembremos que essa palavra Heimlich não é clara, pois diz respeito a dois círculos de representações, os quais, sem serem opostos, são, de fato, alheios, um ao outro, ao do que é confiável, confortável, e ao do que é encoberto, o que permanece oculto. Aqui já vem um ponto interessante de pensar a questão do Heimlich, porque, ao mesmo tempo que remete a essa ideia de confiável, familiar, domesticado, também tem essa ideia de encoberto, de oculto. E é muito curioso ter esse aspecto, que faz todo sentido, até pensando no cinema do Lynch, né? Eu peguei essa cena, que é a cena final do Veludo Azul, e no caso aqui não tem nada mais aconchegante do que você tá com a sua tia-avó e a sua namorada, né? Esse é o final do filme, é o final feliz, onde o assassino foi morto e nós finalmente podemos estar no ambiente aconchegante e caseiro, Heimlich. Mas enfim, essa tabela aqui tá no ensaio do Christian Dunker, né, que tá no livro, e que bota lado a lado essa ideia do Heimlich e do Unheimlich, né? Então, Heimlich seria a casa, a intimidade ou a privacidade, e o Unheimlich seria a floresta ou a rua, o estrangeiro ou o público. Confiança, ao que é próximo, desconfiança, manter distância. Oculto, né, é o que estava comentando no slide anterior, pertence a alguns, revelado, pertence a todos. Vivo, animado, humano, e morto, inanimado, inumano. Então essas são meio que a dicotomia entre o Heimlich e o Unheimlich. E de novo, essa questão do oculto e do revelado é muito interessante, né? Até no vídeo que eu comentei sobre o Homem-Elefante, eu, eu coloquei que essa era uma das ideias principais no filme do Lynch, que seria justamente essa ideia de público e privado, né? Que está muito presente no Homem-Elefante, em como a humanização do John Merrick está nesse sentido de ele ser mais exposto, né? E ao mesmo tempo ele é uma figura, digamos, infamiliar, e tem, ele é posto como essa figura grotesca em algum sentido, mas ao mesmo tempo tem essa ambivalência, né? De, ao mesmo tempo que o público é quando ele se torna mais humano, mas ao mesmo tempo ele se tornar público tá referente a esse aspecto do Unheimlich, né? Mas, enfim, mas o sentido é esse mesmo, do tanto do familiar e familiar, de ter esse sentido duplo, né? Eles meio que serem juntos, assim. Não ser algo tão díspare, os dois sentidos, assim. Não ser algo que se nega, sabe? Enfim. Continua falando sobre o Heimlich, né? Então tem até uma citação do Schelling. O infamiliar teria tudo o que deveria permanecer em segredo, ou oculto, mas que veio à tona, né? O que remete de novo essa ideia do Heimlich de ser algo oculto, e o Unheimlich seria esse algo que é revelado, esse algo que vem à tona, né? É essa orelha que você encontra e acaba revelando
algo que deveria ter ficado oculto, né, no caso. Enfim, o texto continua seguindo, pensando na etimologia do Heimlich, né? Então, vai apresentando a questão de Hauslich, a terra natal, doméstico, né? Pensando de como a palavra se deriva, desenvolve-se o conceito de algo que está afastado dos olhos estranhos, algo oculto, né? Secreto, formado também em diversas relações, associado à ocultação. Heimlich em relação ao conhecimento místico, alegórico, é algo distinto, é algo subtraído ao conhecimento inconsciente. Em suma, familiar, Heimlich é uma palavra cujo significado se desenvolveu segundo uma ambivalência, até se fundir, enfim, com seu oposto, o infamiliar. O infamiliar é, de certa forma, um tipo de familiar. Né? Então, essa é a primeira parte do texto se remete a essa ideia de como essa palavra evolui, mas ao mesmo tempo como elas acabam não se excluindo, né? Mas acabam até se relacionando, se somando em alguma medida. O segundo ponto do texto, né, que seria quando propriamente Freud iria falar sobre o Homem de Areia. Eu não vou falar sobre o Homem de Areia, eu vou tentar, em alguma medida, apontar sempre para obras do Lynch ou outras obras do cinema. Enfim, coisas, impressões, processos e situações quais o sentimento do Unheimlich, né, do familiar. Uma citação do Ernest Est. A dúvida quanto a se um ser aparentemente vivo está inanimado e, ao contrário, se um objeto sem vida seria animado. De novo, aquela dicotomia que está naquele quadro, né, do Heimlich, né, do familiar, ser algo vivo, e do Heimlich ser algo morto, né, inanimado. E isso se apresentar em alguma medida de alguma maneira animada, né, seria uma boneca que está andando assim. Então, esse sentido, esse é algo que deveria ser inanimado, mas em alguma medida está apresentando algo que é vivo, né? O que remete de novo à questão do Uncanny Valley, né, que eu comentei agora há pouco. Contos, né, pensando em literatura, consiste em deixar o leitor na incerteza se ele tem diante de si em uma determinada figura, uma pessoa ou um autômato, de tal modo que, de fato, essa incerteza não aparece diretamente no ponto central de sua observação. Com isso, ele não seria imediatamente estimulado a investigar e esclarecer as coisas, porque, assim como se diz, o efeito específico desse sentimento diminuiu. Essa ideia aqui de você deixar o leitor nessa incerteza, se ele tem diante de si uma determinada figura, né? Essa ideia de incerteza, inclusive, é o conceito de literatura fantástica que o Todorov, acho que é Tsvetan Todorov, que é um livro também bem interessante que ele aborda sobre literatura fantástica. E nesse livro ele comenta sobre que uma história de literatura fantástica tem que ter essa incerteza, não pode esclarecer essa incerteza. Não pode nem tanto apresentar essa incerteza como algo falso, nem como algo de fato real, que traz uma nova realidade. A partir do momento que cai para um lado ou para o outro, a história já se estabelece de outra forma. Então, o que configuraria uma literatura fantástica, né, uma história fantástica, seria a história começar e terminar com essa incerteza. Se isso que a gente está lendo, se isso que a gente está vendo é real ou não, a gente não pode ter certeza, a gente não pode ter uma conclusão sobre isso. E isso seria uma história de literatura fantástica, no conceito do Todorov, e em alguma medida que o Freud também já apresenta um pouco dessa ideia. O escritor põe em dúvida se trata do primeiro delírio de um garoto tomado pelo medo ou de um relato que deve ser compreendido como real no mundo apresentado no conto. Né? Então aqui eu estou trazendo a imagem do Bob, que é do Twin Peaks, que é essa figura que vai aparecendo no decorrer da série, que a gente não sabe exatamente o que é real, o que é sobrenatural nessa cena. Inclusive, o pai da Laura Palmer fala que eu conheço esse cara aqui, né? Que é o Bob, né, no caso. Então ele apresenta essa figura meio fantasmagórica, que fica aparecendo para as pessoas, mas a gente não sabe se as pessoas estão vendo mesmo, se estão delirando, né? E, enfim. Outra maneira que isso aparece nas histórias seria a questão do duplo, né? Do doppelganger. O duplo, o aparecimento de pessoas que, por causa da mesma aparência, devem ser consideradas como idênticas. Uma se apropria do conhecimento, do sentimento e das vivências da outra. Perda do domínio do seu eu o transporta o eu alheio para o lugar de seu próprio. Duplicação do eu, divisão do eu, confusão do eu. Essas representações surgiram no campo do ilimitado amor por si mesmo, o narcisismo primário que domina a vida anímica das crianças, assim como a dos primitivos. E com a superação nessa fase, os presságios do duplo se modificam e de uma segurança quanto à continuidade de vida, ele se torna um infamiliar mensageiro da morte.
Então, outra ideia que aparece, que a gente pode pensar, essa questão do unheimlich, né, desse infamiliar, remete a essa ideia do duplo, né, essas histórias que utilizam dessa questão do doppelganger, né, desse duplo que de alguma forma tem ser idêntico ao personagem, mas ter algum traço que negativo, um traço que pode substituir. E aqui também o Freud já remete à questão de uma origem para isso, né? A questão do narcisismo primário, né? E a questão de vida anímica, né? E, enfim, eu não vou me aprofundar tanto nesses conceitos, mas é só também para ilustrar. Também eu trouxe uma imagem do Twin Peaks aqui, que remete a essa ideia do doppelganger, que é muito presente no Twin Peaks. A gente pode pensar outros filmes também, o Estrada Perdida também tem essa ideia de doppelganger. E isso é, tem muito a ver com a relação do Lynch com o Mágico de Oz. O Mágico de Oz é um dos filmes favoritos do Lynch. Ele vive citando isso, né? Tem até um documentário que é o Lynch Oz, que comenta as diferenças do Mágico de Oz no cinema do Lynch. E lá tem uma entrevista, salvo engano, que o Lynch se encanta pelo Mágico de Oz por essa ideia de cinema onde uma mesma pessoa consegue interpretar vários papéis ao mesmo tempo, né? Consegue interpretar um papel fantástico, mas ao mesmo tempo ela volta ao mundo real e ela é outra pessoa, uma pessoa mais simples, assim. Então ele meio que se encantava com essa ideia, o que remete a essa ideia de duplo, em algum sentido. Enfim, outra maneira que isso é exposto, né, essa ideia do Heimlich, é a boneca aparentemente viva, condição especialmente favorável para a eclosão dos sentimentos do infamiliar, na medida em que desperta uma incerteza intelectual se algo estaria ou não vivo, ou se o sem vida é demasiado semelhante ao vivo. E essa ideia de algo que deveria estar morto, mas está vivo, né? A gente pode pensar até em filmes de zumbi, até. Eu acho que também outra. Essas ideias, histórias de fantasma também tem muito isso, da gente. Essa figura fantasmagórica ter essa ideia de ser algo sem vida, mas tá demasiado vivo, tipo, sem vida, mas tá se aparecendo como vivo, né? E a própria figura da Laura Palmer, que eu acho que talvez seja uma referência mais clara a essa, a essa representação dessa ideia de um Heimlich, né? Em seguida, uma casa infamiliar, né? Essa ideia de casa mal assombrada também. Uma casa mal assombrada, nossa relação com a morte, a força de nossas reações emocionais originárias e a incerteza de nosso conhecimento científico. Nossa biologia não pode decidir se a morte é o destino necessário de todo ser vivo ou apenas um incidente regular, talvez um evitável acaso no interior da vida. Então, esses conceitos que o Freud está apresentando, nesse momento do texto, ele vai abordando também tentando apontar uma origem disso, né? Então o Doppelganger vem dessa ideia de um animismo, né, de um narcisismo primário infantil, quase uma projeção desse narcisismo na natureza, ou para fora, né, externalizar esse narcisismo, né, a criança, os povos mais primitivos, a ideia do a ideia dessa boneca aparentemente viva viria desse medo na relação com a morte, né? Então essa ideia dessa incerteza intelectual de algo estar tá vivo ou morto, vem dessa nossa relação com a morte, nessa ansiedade com a morte. Então Freud vai tentando traçar uma origem, né? De onde advém esse sentimento de Unheimlich, né? A teoria psicanalítica tem razão ao afirmar que todo afeto de uma monção de sentimentos de qualquer espécie transforma-se em angústia por meio do recalque. Entre casos angustiantes é o recalcado que retorna. Essa espécie de angustiante seria o infamiliar. O uso da linguagem permitiu que o infamiliar deslizasse para esse oposto. Esse familiar nada tem realmente de novo ou de estranho, mas é algo íntimo, a vida anímica desde muito tempo e que foi afastado do processo de recalcamento. Então, outra abordagem que dá essa ideia de Heimlich vai nessa ideia do recalque. E recalque, né, não, pelo que eu lembro, né, do semestre que eu fiz de psicologia, quando eu estudei direito, seria esse mecanismo de defesa na nossa psique, me corrijam se eu estiver enganado, onde a gente ignoraria algum trauma, ignoraria alguma experiência ruim, assim. A gente fingiria que não aconteceu, a gente recalcaria isso, a gente tentaria velar isso de alguma forma, a gente teria esconder isso.
E no caso aqui vem outra proposta, né, outra proposição sobre essa ideia de Unheimlich, né, essa ideia desse recalque que se torna essa angústia por meio do recalque, entre casos de angustiante, é algo que recalcado que retorna, né? O retorno do recalcado, né? Essa é outra também expressão dentro da psicanálise sobre essa ideia de recalque, né? Sobre esse algo que você quer suprimir, mas ele sempre acaba voltando. Né? Então, remeteria essa ideia do Heimlich a partir dessa ideia do recalque. Seguindo, né? Chamamos também de familiar a uma pessoa viva e, de fato, quando lhe atribuímos mais intenções. Devemos ainda acrescentar que essas intenções de nos prejudicar se realizarão com a ajuda de forças especiais. Então sempre remete a alguma coisa que foge de uma realidade, né? De um real. Quando as fronteiras entre a fantasia e a realidade são apagadas, quando algo real considerado como fantástico surge diante de nós, quando o símbolo assume a plena realização e o significado do simbolizado e coisas semelhantes. O que há de infantil que também domina a vida anímica do neurótico é a ênfase exagerada na realidade psíquica em comparação com a realidade material, um traço que se vincula à onipotência de pensamento. Freud materialista, o ênfase exagerado na realidade psíquica em comparação com a realidade material. Ou seja, essa ideia de você pensar muito em alguma coisa, essa coisa acontecer, e você achar que essa coisa aconteceu porque você ficou pensando muito nisso. E é isso que a gente quer dizer aqui. Então, Heimlich também aparece nessa ideia de mais intenções, pessoas querem fazer mal pra gente, e a gente sente que essa pessoa tem algum poder sobrenatural e através dos pensamentos dela tá conseguindo fazer o mal pra gente, tipo mal agouro. O pessoal diz com criança pequena, né? Como é que diz com criança pequena? Quebranto. Então essas ideias remetem a esse Unheimlich, né? Essa ideia do infamiliar. Então são várias acepções do Unheimlich que o Freud vai apresentando aqui. E, de novo, remete à questão do recalque, remete à questão desse narcisismo infantil ou primitivo, ou essa ideia do animismo, né? Ou essa ênfase exagerada na realidade psíquica em comparação com a realidade material, né? Quase essa projeção de uma realidade psíquica na realidade material. Indo para o final, o infamiliar da ficção é mais rico que o das vivências. Na medida em que algo acontece em nossa vida que parece encontrar uma confirmação nessas antigas e abandonadas convicções, realmente, abre aspas, né, realmente verdade que se pode matar alguém com simples desejo, isso seria uma crença animista, fecha aspas, trata-se simplesmente de uma oportunidade para provar, para a prova de realidade de uma questão sobre a realidade material. Né? Então essas noções, essas convicções antigas e primitivas até que a gente tem, e a gente projeta isso na realidade, isso de alguma forma se realiza, né? E a gente começa a achar começa a repensar a realidade, né? O que de novo volta para aquela questão de uma incerteza, o que faz referência à questão do Unheimlich, né? Que no fundo é uma noção de incerteza que a gente tem em relação a algo que acontece. Né? Tudo aquilo que na vida tem efeito infamiliar também tem na criação literária. Vai muito além da realidade comum, né? Então, essa relação entre vida e criação literária e poética. Enfim. O mundo dos contos maravilhosos, por exemplo, desde sempre abandonou o fundamento da realidade e se declarou aberto para aceitar as crenças animistas. O infamiliar é exigido conflito de julgamento. O familiar que surge a partir dos complexos recalcados é mais resistente, permanecendo tão infamiliar na criação literária quanto nas vivências. Nesse ponto, essa diferenciação, né, do infamiliar que remete a essa questão, né, dessas crenças infantis, primitivas, né, essa ideia de animismo e essa ideia do infamiliar relacionado com os complexos de recalque, que já remete a traumas e coisas, questões mais inconscientes. Né? Então até tem uma diferenciação de como isso surge pra gente. Né? Enfim, né? Não vou me deter tanto nessa questão. Mas enfim, só para finalizar então, sobre a solidão, o silêncio e a escuridão, nada podemos dizer a não ser que esses são realmente fatores ligados à angústia infantil, que não desaparece por completo na maioria das pessoas. Ok, é isso então o texto do Heimlich, né? E eu acho esse trecho final interessante, até porque o Lynch, eu comento bastante nas críticas sobre os filmes, né? Como o Lynch utiliza muito a escuridão, né? Como ele gosta de trazer esses personagens que surgem na escuridão, né? E esse trecho remete a essa noção que a gente tem
esse medo do escuro, né? Medo da solidão, esse medo que é um medo primitivo, né? Um medo infantil, né? E como isso meio que retorna pra gente hoje, né? Tem até a música do Iron Maiden, o Fear of the Dark, né? Que também é uma letra que fala sobre isso, né? Você tem medo do escuro, né? O próprio título da música, mas essa ideia de você estar sendo observado no escuro, né? Essa ideia de que no escuro, você sozinho no escuro tem algo mal ali, né? Isso acaba sendo um medo primitivo. E de novo, vai de encontro a essa noção, num certo animismo de você projetar, como foi que está colocado aqui, exagerar essa realidade psíquica em comparação com a realidade material, né? Achar que essa realidade psíquica tem alguma é, ingerência na realidade material. Enfim, então esse é o Heimlich, né? Só para concluir como um todo, né? Eu acho que é um texto bem interessante para a gente pensar, de novo, essas narrativas que, na verdade, não, as narrativas como um todo, né? De horror e fantasia, e como isso mexe com a gente, né? Pensar em como até como essas histórias se elaboram a partir dessa noção de incerteza, né? E até pensando nessas noções que o Freud coloca, né? Nessa noção de duplo, nessa noção de algo morto que aparece vivo, essa noção do recalque, né, de algo que retorna, de um trauma que retorna, nessa noção de uma realidade psíquica ou algo ou alguém, a gente tem alguém que está com má intenção com a gente e a gente imaginar que de alguma forma ele tem algum poder fantástico sobre a gente. Então essas noções que se a gente for para pensar é, são vários clichês até de filmes de terror, né? Vários filmes de terror meio que abordam o horror a partir dessa esfera, né? A partir dessas ideias, dessas abordagens. Então o duplo, esse mal olhado, o morto vivo, etc, etc, etc. Enfim, a origem também disso, né? A ideia de Unheimlich, como isso surge a partir de outras línguas, essa noção com familiar e familiar, isso é muito interessante, até pensando no cinema do Lynch, que de novo está sempre apresentando essa noção de dois mundos, né? Eu sempre cito isso. E na verdade, a maioria dos comentadores fala disso, e alguns filmes do Lynch é bem clara essa noção de dois mundos, né? Mas, por exemplo, o Todd McGowan, que é o do Impossible David Lynch, né? Que é um texto que eu estou sempre citando quando eu faço as críticas, ele fala do mundo do desejo e o mundo da fantasia, né? E a gente pode pensar, no fim das contas, como essa noção de familiar e familiar, como presente em todos os filmes do Lynch, até nessas noções de dois mundos também. Esse mundo familiar, mas que ao mesmo tempo oculta algo que se revela e acaba sendo essa noção do Heimlich, né, que está tentando ocultar. Então, são duas coisas que acabam sendo uma face da outra, né, não são coisas que se excluem, no fim das contas. Enfim, eu acho que era isso que eu tinha para falar, né, apresentar o texto. Recomendo que leiam o texto, né, que vocês... Essa edição acho que é bem legal, acho que é uma boa edição para ler, dá para encontrar por aí, né, não vou dizer aonde, mas... Enfim, né, eu acho que é um texto bem legal pra gente pensar a obra do Lynch e filmes de terror em si, né? Espero que tenha sido divertido. É isso então, muito obrigado por ouvir até aqui. Deixe no comentário, faça comentário, curta, compartilhe, aquelas coisas de YouTube, né? Eu ficaria muito feliz se você fizesse isso, ficaria muito feliz mesmo. Eu me sentiria, como é que diz aqui, de novo, eu nunca vou gravar essa frase. Na verdade, eu me sentiria que aquela coisa, né? Se as más intenções também têm uma projeção na realidade, né? Essa noção de um Heimlich, as boas intenções também, né? Você achar que seu pensamento positivo teve algum efeito material, né? Enfim, então eu me sentiria agraciado se você compartilhasse, curtisse e comentasse. É isso então. Muito obrigado por vir até aqui. E até o próximo Lendo o Texto sobre Cinema, que volta daqui a 15 dias. Assim espero.